Seguindo então aqui a minha explicação de que as constantes de equilíbrio e de formação de complexos são números muito grandes, ou seja, eles se formam bastante, né? Aqui, mas eu estou clicando no botão errado. Aqui, aqui embaixo eu coloquei um exemplo de como que seria se a gente fizesse a mesma reação, mas usando um ligante que é monodentado. Então esse ligante aqui não é esse etileno diamino aqui, né? Então esse ligante aqui só tem um grupamento amino, ó. Estão vendo aqui, ó, o CH3NH2. Então ele é um ligante monodentado. Se a gente fizer uma reação muito parecida com aquela, né, a gente vai perceber que a constante de deformação aqui já dá um valor menor, ó. Estão vendo que aqui a constante de deformação é 8 vezes 10 na 9 e aqui já baixou para 4 vezes 10 na 6. Então é só isso aqui já mostra, olhando para a constante de equilíbrio, já mostra que esses ligantes bidentados aqui têm mais força, digamos assim. Tanto é que eles conseguem formar mais produtos do que ligantes monodentados, entenderam? Então aqui já é um jeito de imaginar que ligantes polidentados formam mais complexo com o metal do que ligantes monodentados, né? Os polidentados formam mais complexo que os monodentados, só interpretando a constante de deformação. Só que a gente não pode ficar só também olhando para esse valor da constante, porque só isso não justificaria também, né? Então a gente, para saber se essas reações elas têm mesmo a tendência de acontecerem, quando eu digo tendência, digamos que é o natural delas, ou seja, é espontâneo que elas aconteçam, a gente precisa forçar que elas aconteçam ou elas acontecem de forma espontânea. É isso, melhor dizendo. Para fazer esse estudo aí da espontaneidade das coisas acontecerem, aí é que entra a termodinâmica, que é um estudo de balanço de energia para saber se as coisas são, digamos, favoráveis de acontecer ou não, né? Então, existem duas variáveis termodinâmicas que são importantíssimas para a gente estudar. Uma delas o químico usa direto, tá? Na vida do químico direto. A outra nem tanto, mas também, mas tá, né? Mas uma delas, vocês vão lembrar aí, todo mundo estudou no ensino médio, inclusive, né? Que é o calor, a entalpia, né? Entalpia é a energia que aquela molécula tem. Entalpia é a energia que aquelas moléculas têm. Então, por exemplo, assim, ó, vamos pensar numa reação que nem essa aqui de baixo. Essa molécula, nesse jeito aqui, nesse estado que ela está, essa molécula ela tem um grau de entalpia, uma quantidade energética, certo? E quando essa molécula formou esse mesmo elemento aqui, né, eles se combinaram e formaram essa molécula aqui, saibam que essa molécula aqui ela tem menos energia, certo? Então a gente consegue perceber que nós tínhamos moléculas tanto as duas, não é só uma, né? As duas. A gente pensa nos reagentes, certo? A gente termodinamicamente pensando na energia das coisas, olhando para os reagentes, eles têm um grau de energia. Vamos pensar, eles têm um determinado grau de energia, tá? E quando eles reagem e formam os produtos, esses produtos têm um grau de energia menor do que quando eles eram reagentes. Ou seja, a gente consegue perceber que os reagentes, ao reagirem e formar produtos, diminuiu a energia deles. Inclusive, eu não vou fazer isso aqui, senão eu vou... vai ser um parênteses aqui muito grande, mas é aqueles gráficos, lembram que a gente faz um gráfico assim e escreve o patamar energético dos reagentes e aí depois o patamar energético dos produtos. E aí a gente faz, e isso é a entalpia, que o símbolo é o H, né? E aí depois a gente faz aquela famosa ΔH, lembram disso? ΔH é pegar a entalpia dos produtos, que é a energia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Então, quando os produtos têm valor energético menor do que os reagentes, a gente faz uma conta de um número menos um número maior que esse. Então, esse resultado dá negativo, né? Vamos dar um exemplo idiota aqui. Eu faço a conta aqui que isso aqui é 5. E esse aqui é 10. Se eu fizer 5 menos 10, dá menos 5, né? Entenderam? Então, quando a gente tem entalpias, os produtos, né? Melhor dizendo, tem valor de entalpia menor do que os reagentes, a gente sempre vai ter um ΔH, uma variação de entalpia negativa. E isso, inclusive, na química a gente diz que a reação é exotérmica. Ela libera calor. Lembram disso? É isso, ela está liberando energia. E essa energia ela libera na forma de calor. Então, esses processos onde os reagentes reagem e formam produtos menos energéticos, isso é o curso da natureza. O curso da natureza, a espontaneidade da natureza é isso. Isso é igual pedra morro abaixo, entendeu?
é o curso da natureza. O contrário, tu tem que gastar energia para fazer, que é fazer a pedra subir o morro. Aí tu vai ter que gastar energia, botar a pedra debaixo do braço e subir o morro, certo? Então o curso da natureza é esse, é as reações terem variação de entalpia negativa. Essa é a espontaneidade da coisa. Eu até simbolizei isso como para as coisas acontecerem, a gente sempre tem que ter um ΔH baixo, né, negativo, certo? E outra variável da termodinâmica, um pouquinho mais difícil de explicar, é a entropia. Essa é a entalpia, né? E a outra variável é a entropia. Então, entalpia é o H e a entropia, o símbolo S, tá? A entropia, como é que eu vou dizer? A entropia é um... como é que eu vou explicar? É o quanto as moléculas podem... A liberdade que elas têm, assim, como é que eu vou dizer? A liberdade que um átomo tem, não é só para molécula, é a liberdade que um átomo tem, um íon, ou molécula, ou até o coletivo das moléculas ali, a liberdade que esses elementos têm, tanto o átomo, íon, molécula, ou o coletivo da molécula, a liberdade que eles têm para ficar em diferentes níveis de energia, ou seja, para eles, digamos, entre aspas, se acomodar, certo? É a liberdade que eles têm. Inclusive, se usa muita a expressão grau da liberdade. É isso, é o grau de liberdade que essas substâncias têm para se acomodarem ali, para ficar do jeito que estão, certo? Do jeito que estão. Ou a gente pode pensar também, é um outro jeito de pensar, que é assim, ó, qual é o nível de energia que o universo, digamos assim, gasta para manter elas daquele jeito. A gente pode pensar assim também. Tem dois jeitos de pensar. Um jeito é pensar nelas, né, que é o grau da liberdade delas, se elas estão com um grau de liberdade grande ou elas estão com um grau de liberdade reduzido, alguém está segurando elas ali. Ou pensar fora, a gente pensar no universo, assim, né? Quais são as energias do universo que mantêm ela daquele jeito, sabe? É dois jeitos de pensar. Mas então vamos lá, vamos ver se eu consigo ser claro aqui na minha explicação, né? Então, assim, ó, molécula, a entropia é o seguinte. Vamos pensar na reação aqui, ó. Esses reagentes aqui, eles vão ter um determinado grau de entropia, certo? Só que quando eles reagem e formam os produtos, a entropia dos produtos é maior. O que quer dizer? Que essas moléculas desse jeito aqui, elas se sentem com um grau de liberdade maior para estar desse jeito. Elas acham melhor ficar desse jeito, entenderam? Para elas, se tu chegasse e perguntasse para elas, eu me sinto melhor ficar assim. Não gosto de ficar daquele jeito lá, sabe? Lá eu estava muito contido, digamos assim. Aqui eu me sinto bem, eu quero ficar assim. É isso, sabe? Então, o grau de liberdade dessas moléculas desse jeito aqui é maior do que o grau de liberdade delas desse jeito. Ou a gente pode pensar daquele outro jeito, que eu até também gosto de pensar, que o universo gasta menos energia para manter essa molécula assim do que manter essas moléculas assim. Tipo naquele exemplo da pedra subindo o morro, por exemplo, isso aqui seria a pedra embaixo do morro, né? E aqui a pedra em cima do morro. Então eu tenho que gastar, que seria o universo, né? Tem que pegar essa pedra e levar até em cima do morro, entenderam? Então é isso. Tem exemplos que é bom, né? Que até piada, é memezinho nerd. Que é assim, ó. O guarda-roupa da gente, né? A gente, para manter o guarda-roupa, a gaveta com as roupas íntimas ali, cueca, meia, que é o meu caso, né? E camiseta empilhadinha, dobrada, empilhada, as camisas ali penduradinha, tudo organizadinho, guarda-roupa, né? Estação, bota, se é verão, bota as roupas do inverno para cima, aquele esquema todo lá, né? Organizar tudo certinho. E isso é um grau energético que a gente faz. A gente tem um grau energético que a gente seria, nós seríamos o universo, né? Nós estamos gastando energia nossa para manter aquele negócio daquele jeito, né? Então a gente diz que aquelas roupinhas no guarda-roupa, aquilo ali, a entropia delas é baixa. O valor da entropia delas é baixa, elas estão contidas, elas não estão, digamos que elas não estão livres, né? E o esquema, assim, é que se tu começa a colocar as roupas no teu guarda-roupa a qualquer jeito, sei lá, ou o mundo vai evoluindo, assim, ó, tu abandonou aquele teu guarda-roupa e a sequência do mundo é um dia, sei lá, vai cair uma gaveta, vai apodrecer aquele teu guarda-roupa. E qual é a sequência no mundo? A sequência é essas roupas se bagunçarem. Um dia alguém bateu naquele guarda-roupa e umas já caíram, aí já mudou. E aí um dia aconteceu não sei o quê. Então todos os fenômenos da natureza
Nunca nenhum fenômeno vai pegar um par de meia, juntar com cor e você dobrar. Nunca, nunca na natureza isso vai acontecer, a menos que alguém faça. Então, a tendência da evolução é a natureza bagunçar as coisas, entre aspas, né? E a bagunça, digamos assim, o, o grau energético da bagunça é baixo, entenderam? A entropia da bagunça é baixa, certo? É baixa. É alta, aliás, né? Quando uma coisa está bagunçada, digamos assim, o valor da entropia é alto. Então, esse estudo da entropia, ele é um estudo que segue a lógica de que no universo a tendência das entropias é só aumentar, entendeu? A entropia do universo, existe um universo hoje do jeito que está, e existe um valor de entalpia, digamos assim. Então a tendência da entropia, né, no universo é só aumentar, entenderam? Porque a tendência é isso, é só os elementos, as coisas cada vez mais terem um grau de liberdade maior, e isso é uma entropia alta, certo? Então esse exemplo aí do guarda-roupa, tu pegar um baralho, sei lá, tu pega uma coisa e organiza em sequência, tudo bonitinho, assim. As cartas de um baralho em sequência numérica. A tendência é alguém bater no baralho, derrubar e no chão e acabou a tua sequência. Tu vai ter que gastar energia para colocar em ordem de novo, entendeu? Então a tendência é eles estarem. A entropia alta de um baralho, ele está embaralhado, certo? Organizar o baralho, tu vai gastar energia. Um baralho, isso aqui seria. Baixa entropia é o baralho organizado. E uma alta entropia é o baralho desorganizado, entenderam? Então aqui é a mesma coisa. Ó. Voltando aqui para minha explicação na reação, a entropia dos reagentes, ela tem um valor baixo e a entropia dos produtos tem um valor alto. E aí nesse cálculo a gente sempre faz o ΔS, né, que é a variação da entropia. Se a gente fizer a entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes, a gente vai ver que vai dar um valor positivo. E isso nos mostra que isso é uma coisa que tem a tendência de acontecer. É uma sequência natural das coisas. Ou seja, é espontâneo, né? Só que a gente chega num dilema, porque é muito comum, não é muito comum, mas é bem tranquilo de acontecer, de que algumas reações químicas elas tenham ΔH negativo, ou seja, pela lógica é uma coisa que favorece de acontecer, mas se tu olhar o ΔS, o ΔS dela é negativo também. Aí o ΔS diz que ela não tem a tendência a acontecer, entenderam? Se tu pensar porque a entalpia ela pega a energia da molécula ali, né? Então, energeticamente parece que ela tem a tendência a acontecer, mas pela entropia ela não tem tendência de acontecer. Aí tu fica na dúvida. E aí, será que vai acontecer ou não? Ou pode ser o contrário também. Pode ser que a entropia nos diga que tem a tendência a acontecer, mas a entalpia diga que tem a tendência de não acontecer. Aí também a gente fica na dúvida, né? Então existe uma variável aqui no estudo da termodinâmica, que é a energia de Gibbs, que é o G. O G é a energia de Gibbs. E a gente faz a energia de Gibbs antes, e a energia de Gibbs, ela sempre olha duas variáveis, que é a entalpia e a entropia. Entenderam? E a relação é essa. Eu nem vou entrar em detalhe, em cálculo, nem nada aqui. O T aqui é a temperatura, tá? Então, essa energia de Gibbs, a gente considera a entalpia e a entropia, né? E aí a gente sempre tem uma energia de Gibbs antes e uma energia de Gibbs depois. De modo que para a gente dizer que uma reação ela é favorecida, ela é espontânea, a energia de Gibbs depois tem que ser menor do que a antes. Então, ou seja, a gente tem que ter um ΔG menor que zero, certo? Então, quando a gente faz essa conta aqui, e o antes e o depois, e aí compara as energias de Gibbs, o ΔG tem que ser menor do que zero, certo? Ou a gente já pode fazer que nem está aqui, né? Numa vez só, a gente faz o ΔH e vê o valor, faz o ΔS e vê o valor, e faz uma tacada só. Isso aqui já é o ΔG, certo? Então é só um parênteses aí na explicação, né? Para falar sobre isso, que comprovar que são muito espontâneas, digamos assim, né? As reações para formar complexo, certo? Então é interessante essa parte aí dos estudos termodinâmicos das coisas, né? Que é outra coisa. E tem a cinética também, que é interessante, que quase ninguém pensa muito na cinética, né? As pessoas querem as coisas, mas ninguém dá bola para velocidade, né? Se tu achar uma lâmpada e tiver um gênio, tu tiver um desejo, tu vai dizer que tu quer ficar rico. Mas tu esqueceu de dizer uma coisa, o tempo. Talvez o gênio deixe tu ficar rico lá com 1 ano antes de tu morrer. Entenderam? Essa é a cinética. Então tá bom, vou encerrar o vídeo aqui.